e vamos meditar na palavra de Deus. Nós estamos, irmãos, como já dissemos, nós estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro que registra, irmãos, a inauguração da igreja propriamente, a inauguração debaixo da unção, da graça e do poder do nosso Deus, ao revestir a igreja da virtude do Espírito Santo, para ser testemunhas com ousadia, com poder, com sinais e maravilhas, para levar o Evangelho às nações. E foi tão eficaz isso, irmãos, que chegou até nós. Chegou até nós. Nós somos, irmãos, os confins da terra. A igreja foi inaugurada, batizada com o Espírito Santo, revestida de graça, de poder, e cumpriu o ide do Senhor Jesus, começando por Jerusalém, Judeia, Samaria, e chegou até os confins da terra, que somos nós. Muito bem, e agora, irmãos, aquela jovem igreja, mas muito jovem, recém-inaugurada, vivendo o primeiro amor. Quando nós falamos, irmãos, do primeiro amor, nós estamos falando, irmãos, daquele momento da nossa vida cristã, que nós nos encontramos com o Senhor, e houve uma conversão definitiva da nossa vida pregressa. O que é vida pregressa? A nossa vida que ficou para trás. Os irmãos vão se lembrar de quando foi o momento que você se converteu, principalmente aqueles irmãos que não nasceram em berço evangélico. Como era gostoso, irmãos, quando nós nos convertemos ao Senhor. Não havia distância, não havia tempo ruim, não havia chuva, não havia frio, não havia calor, não havia poeira, não havia asfalto, não havia nada, irmãos, que nos impedisse de estar na presença de Deus. Como era bom! O tempo passou, porém, irmãos, e nós fomos nos acostumando ao Evangelho. E uma coisa ruim que tem é quando nos acostumamos com o Evangelho. O Evangelho, irmãos, é novidade de vida todos os dias da nossa vida. Se hoje você não teve uma novidade da parte de Deus, você não aprendeu nada, pode ter certeza, Deus ministrou sobre a sua vida uma lição. Você e eu só não aprendemos algo novo hoje, se nós não estivermos com o nosso coração, com os nossos olhos espirituais, com os nossos ouvidos espirituais atentos, porque Deus todos os dias tem novidade de vida para nós. Glória a Deus. E aquela igreja, irmãos, estava vivendo este auge do primeiro amor. E este primeiro amor, irmãos, deve ser zelado por nós. Esse primeiro amor deve ser, irmãos, cultivado por nós, para que esta alegria da salvação nunca saia do nosso coração. Os irmãos se lembram que nas cartas do Senhor Jesus às igrejas da Ásia, especificamente para a igreja de Éfeso, a queixa do Senhor para com aquela igreja era que deixou o primeiro, o quê, meus irmãos? O primeiro amor. E o Senhor Jesus diz, lembra-te de onde caíste, e torna ao primeiro amor. Glória a Deus. Se você está vivendo, irmãos, o primeiro amor, não significa dizer, irmão, que vai acabar, não precisa acabar. Tem gente que fala, olha, eu também era assim, animado como você, meu irmão, mas hoje em dia eu já não sou mais lá essas coisas. Hoje em dia eu já estou meio que acostumadão com o Evangelho, acostumadona com o Evangelho, e eu já estou hoje assim, levando meio que em banho-maria. Não, meu irmão, minha irmã, deixa eu trazer uma novidade da parte de Deus. Deus tem coisa nova para você ainda. Deus tem alegria nova do céu ainda para a sua vida, mas você precisa entender que Deus quer que você continue vivendo as delícias espirituais do primeiro amor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Isso, irmãos, no auge do primeiro amor, nós temos tempo para orar, nós temos tempo para ler a Bíblia, nós temos tempo para evangelizar, nós temos tempo para deixar o Espírito Santo encher o nosso coração, para que nós sejamos vasos de bênção.
Isso aconteceu, irmãos, neste episódio que Pedro e João estavam subindo a hora nona, a hora da oração para buscar ao Senhor. E como nós dissemos a semana passada, eles se encontram com aquele homem que estava sentado mendigando na porta do templo chamada Formosa. E o Senhor Jesus estava presente naquela reunião. Pedro com João estavam no propósito de oração. Como nós dissemos, irmãos, a igreja precisa estar num propósito único, precisa falar concordemente. Os irmãos precisam falar concordemente. O apóstolo São Paulo pediu a duas irmãs, Evódia, e qual era o nome da outra irmã? Sintique. Evódia e Sintique. O apóstolo Paulo falou assim: rogo a Evódia e Sintique que andem o quê, irmãos? Concordemente. Rogo-vos a Evódia e Sintique que falem uma mesma língua. Isso, irmãos, é também para nós uma lição espiritual. Pedro e João, irmãos, nós paramos no versículo de número 3. Meditamos no versículo 3, 4 e 5. E hoje, irmãos, nós vamos retomar esta caminhada no livro de Atos dos Apóstolos, nos versículos 6 e 7. E eu vou repetir aqui para os irmãos o versículo 6 e 7 do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Eu vou ler aqui para os irmãos essa primeira parte aqui, enquanto o irmão Adilson já vai ficando no jeito aí para os próximos versículos, tá bom? Vamos lá. Versículos 6 e 7 diz assim: E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Versículo 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos, ou tornozelos, se firmaram. Vamos meditar, irmãos, nesta primeira parte. Não tenho prata nem ouro. Os apóstolos, irmãos, eram homens simples. Os apóstolos, irmãos, não eram homens cheios de dinheiro. Os apóstolos, irmãos, largaram tudo para servir ao Senhor. Inclusive, este irmão, o apóstolo São Pedro, ele uma certa vez pergunta para o Senhor: Senhor, nós temos deixado tudo para te servir, o que nós receberemos como recompensa? Jesus responde para ele dizendo: não há ninguém que tenha deixado tudo e me seguido, que não herde 100 vezes tanto e por fim a vida eterna. Quer dizer, irmãos, que esses irmãos, Pedro, João, Tiago, André, Bartolomeu, Levi, outros discípulos, apóstolos, eles não tinham prata e ouro, não era essa a principal característica deles. E eu meditando sobre isso, irmãos, Deus inclinou ao meu coração, para falar um pouquinho sobre isso. Prata e ouro. Eu pergunto para os irmãos: é pecado ser rico, irmão? Não, né? Tem irmãos que nunca falou nem um amém na igreja. Mas agora eu perguntei, né? Se é pecado ser rico, os irmãos falam: não. É, porque Deus me livre de ser pobre, né, irmão? Não é assim? Não, não é pecado ser rico. Não, não é pecado ser rico. Mas é pecado a riqueza, deixar a riqueza dominar os corações. Isso é um pecado muito grande, que impede, inclusive, irmãos, de ir para o céu, quando a riqueza domina. Os irmãos sabem que a pessoa que tem muito dinheiro, muitas posses, irmãos, a casa dele é toda vigiada, ele tem câmera, circuito de câmera, segurança, cerca elétrica, cachorro, né, pitbull, tem tudo isso, irmãos, mas não consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, porque, irmãos, ele tem medo de perder tudo aquilo. E uma certa vez Jesus disse uma coisa que se tornou icônica, se tornou um símbolo, se tornou um provérbio praticamente. E eu vou pedir, leia para mim, irmão Adilson, e você fique de pé e não se sente mais hoje, só no final, tá bom? Mateus 19, 23, isso. Dê o microfone a ele, para ele ler no microfone, isso. Mateus 19 e 23, você vai ler para nós em alto e bom som, na versão revista, Almeida Revista e Corrigida. Mateus 19 e 23.
Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Continue. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Amém. Olha que dificuldade, irmão, que nós encontramos aqui quando a pessoa é rica e coloca o coração nas suas riquezas. Jesus, ele usa uma figura de linguagem que a gente chama de hipérbole, que é um exagero de linguagem. E Jesus fala, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Tem duas interpretações, essa interpretação literal, que é o quadrúpede camelo passar por uma agulha de costura. É um exagero, né? Outra interpretação é uma interpretação mais amena, que fala de uma porta chamada Porta dos Camelos, e o camelo tinha que passar abaixado. Não é comprovado cientificamente que existiu de fato essa porta chamada camelo, e o camelo tinha que passar. A interpretação mais mediana, mais moderada disso, é que existia uma corda chamada de camelo. E aí sim, Jesus teria brincado com as palavras e dito, olha, é mais fácil essa corda passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Eu gosto mais dessa interpretação média, nem para lá, nem para cá. Eu gosto mais dessa interpretação moderada. Mas a verdade, irmãos, que Cristo quis dizer, é que dificilmente um rico entra no reino dos céus. Não porque seja pecado ser rico, irmão, não. Mas é porque, irmãos, a riqueza pode seduzir o coração do homem. A riqueza pode seduzir o coração da mulher. E a Bíblia fala, irmãos, que nós não podemos servir a dois senhores. Irmão Adilson, leia aí para nós, Mateus capítulo 6 e versículo 24. Mateus capítulo 6 e versículo 24. Leia para nós, por favor. Glória a Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui é um deus da riqueza. Então Jesus fala, é impossível você servir. É claro, irmãos, que tem pessoas muito bem-sucedidas, pessoas ricas, inclusive as mulheres que patrocinavam o ministério do Senhor Jesus, inclusive eram as mulheres que eram ricas, que patrocinavam o ministério do Senhor Jesus. Então, não há nenhum problema. Mas quando o nosso coração se divide entre servir a Deus e as riquezas, aquilo se tornou um Deus para nós. As riquezas, o sucesso financeiro, se tornou, irmãos, uma grande idolatria para muitas pessoas. Infelizmente, isso tem acontecido. Mas também, irmãos, além disso, tem um problema de pessoas que querem enriquecer à custa do chamado ministerial. Glória a Deus. Não é de se pasmar, mas a Bíblia já nos informa que homens, no tempo que nós estamos vivendo, fariam negócio com a fé. Isso é uma advertência desde sempre. Pessoas que usam a fé para manipular um, para manipular outro. Olha, me dê, né? E nós estamos vendo hoje, irmãos, pessoas que pregam só com cachês elevadíssimos, irmão. Pessoas que pregam aí e vão fazer uma ministração, eles pregam 90 mil reais para pregar a palavra de Deus. E eu digo mais, irmãos, o pecado é grande para quem recebe e é grande para quem paga. Vou repetir, irmão, se alguém recebe 90 mil reais de cachê, ou 40, ou 30 mil para pregar a palavra de Deus, que quer que seja, é tão pecaminoso quanto quem paga, porque a palavra de Deus não é assim que se ministra, e muitos têm se deixado seduzir por isso. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, quando ele chegava numa determinada localidade para instituir uma igreja, o que Paulo fazia, meus irmãos?
ele ficava deitado eternamente em berço esplêndido. O que ele fazia? O que ele fazia, irmãos? Ia trabalhar. O que Paulo fazia, irmãos? Ele era o quê? Construía tendas para os soldados. Os soldados precisavam comprar tendas, porque eles precisavam passar dias e dias longe. Paulo aproveitava-se disso, enquanto ele pregava. Não sei se ele pregava de noite e trabalhava de dia, ou era o contrário, porque ele falava, trabalha dia e noite para não ser pesado o pão do teu irmão, né? E ele falou ainda para uma das igrejas, se não falou para mais, mas pelo menos para uma, ele disse: eu tinha autoridade para tirar o sustento das costas de vocês, mas eu não fiz isso para não abusar. Então, esta lição deve ser uma lição para nós hoje. E eu digo mais, irmãos, o mundo cristão está um escândalo, uma vergonha, porque estão mercadejando com a palavra de Deus. Estão, irmãos, vendendo a palavra de Deus, né? Pessoas, irmãos, que não pregam mais com o coração, não pregam mais, irmãos, por amor à obra. Mas olha o que a Bíblia fala sobre isso. 1 Timóteo 6 e 10, ou melhor, 1 Timóteo 6, versículo 9, versículo 10 e versículo 17. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9, versículo 10 e versículo 17. Leia, por favor. Glória a Deus. Hoje vai sofrer, irmão. Adeus. Vai. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, 10 e 17. Glória a Deus. Achou? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, 10 e 17. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas. Segura aí. Isso aqui, irmãos, se você ler o contexto, Paulo estava falando de pessoas que ministravam a palavra de Deus. E Paulo estava dizendo, irmãos, para que essas pessoas não trocassem a glória ministerial pela glória econômica, querendo ser ricos. Continue, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Olha aí, irmãos, muitos se embaraçaram com isso e traspassaram-se a si mesmos com muitas dores. Não é o amor ao dinheiro, é o amor, a origem dos males não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, é o amor do dinheiro, né? Tem pessoas, irmãos, que elas, né? Pode ver, irmão, tem pessoas que elas são extremamente, como que falava antigamente, irmão? Era assim, né? Mão de figa, não é assim, irmão? Não falava, antigamente era mão de figa, né? Que falava que a pessoa fechada, aquela pessoa, irmão, que pula o muro para não usar a maçaneta nova que ela colocou na casa, né? Não, irmão, isso aí é um exagero, se torna uma idolatria para a pessoa, né? O dinheiro. Então, tomemos cuidado com isso. Versículo 17, irmão Adilson, já está na frente aí. Versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na riqueza, da incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Glória a Deus por isso. Não coloquemos a nossa esperança nas riquezas. Glória a Deus. Então aqui nós já entendemos, irmãos, que é possível a pessoa ser uma pessoa bem-sucedida. E muitas vezes, irmãos, Deus não permite que nós sejamos mais bem-sucedidos financeiramente na nossa vida, porque, irmãos, Deus sabe que o nosso coração vai se elevar. Deus sabe que o nosso coração vai se exaltar. Então Deus fala assim: vou manter essa pessoa bem tranquilinha, no pão cotidiano, até que ela tenha condições de administrar. Se for para o bem-estar daquela pessoa, se for para a glória do Senhor, e Deus abençoa. Glória a Deus. Mas nós estamos vivendo hoje, irmãos,
um mundo que já é de muitas décadas um mundo consumista. Hoje, irmãos, as pessoas querem porque querem ter dinheiro a qualquer custo e fazem qualquer coisa, inclusive dentro das igrejas, para angariar, irmãos, para angariar dinheiro, muitas vezes até mesmo fácil. Irmãos, é fácil ganhar dinheiro, irmãos, honestamente? É fácil, irmãos, levantar cedo, olhar para o seu cliente, ou olhar para o seu patrão, né? Aquela carinha bem abençoada dele e dela, né? Que às vezes está uma maravilha e outras vezes está uma maravilha ao quadrado, né? Não é fácil, irmãos, mas também isso, irmãos, é importante para nós fazermos, tá? Então nós estamos falando, irmãos, não deixarmos-nos dominar pelo dinheiro. Tiago capítulo 2 e versículo 5, para a gente já ir começando, encerrar essa parte aqui, para deixar bem claro, irmãos, isso, vamos lá. Tiago 2 e 5, por favor. Epístola de São Tiago, capítulo 2 e versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Olha aí, isto aqui também, irmãos, cuidado, hein? Não pense que isso é uma teologia da prosperidade, ao contrário. Ao passo, olha só, irmãos, que a teologia da prosperidade diz que o crente não pode sofrer enfermidade e não pode ser pobre, também tem a teologia da miséria. Sabe aquela, vou explicar o que é a teologia da miséria. A pessoa, irmãos, está sempre do mesmo jeito, não se desenvolve, não faz nada para crescer, está sempre para trás, não cresce, não se desenvolve, mas muitas vezes, irmãos, é porque a pessoa não quer. Muitas vezes é porque a pessoa não quer, inclusive, trabalhar. Quantas pessoas, irmãos, que nós, ao longo da nossa jornada, já quisemos ajudar, já oferecemos trabalho, e trabalho bom, mas a pessoa não quer, simplesmente não quer. Olha, o trabalho é bom, o trabalho é limpinho, é um trabalho garantido, mas a pessoa não quer. E aí a gente olha de fora, vê a pessoa, irmão, vivendo uma vida miserável, e aí a gente fala, puxa vida, a irmã ou o irmão fulano de tal, olha, esse é abençoado, hein? Olha só, esse é humilde mesmo. Não é humilde, irmão, com cuidado. Tem que ser, irmão, não pode ser nenhum extremo e nem outro, tá? Então não podemos ser nem, irmãos, a teologia da prosperidade, nem a teologia da miséria. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém? Os irmãos estão entendendo? A gente tem que ter equilíbrio. Se Deus resolver te abençoar, meu irmão, com as bênçãos materiais, com as bênçãos financeiras, qualquer que seja as bênçãos, irmão, desfrute da bênção do Senhor, mas não se fie nas bênçãos que Ele está te dando, mas se fie naquele que é o abençoador das nossas vidas. Glória ao nome do Senhor. E nada vai faltar na sua vida, na sua família, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. E tem aquela receita, né, irmãos? Quer ser rico? Faz aquele propósito, levanta cedo, toma um bom banho, põe a roupa de trabalho e vai trabalhar, né? É assim que a Bíblia nos fala. E aí, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado também. Aqui em Indaiatuba tem uma fazenda, e a fazenda foi ser, entre aspas, abençoada pelo padre daqui de Indaiatuba. Não lembro o nome do padre, mas o padre foi lá naquela fazenda, e o dono da fazenda, irmão, tinha cedido o terreno e a construção, o lugar para ser construída aquela igreja, e muito bonita a igreja, e o padre, irmãos, com tanta coisa para ler na Bíblia, ele decidiu ler exatamente onde eu pedi para o irmão Adilson ler, Mateus 19 e 23, que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O padre, irmão, em vez de ler o Salmo 23 ou o Salmo 100, né, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores, ele foi ler justamente esse versículo aqui, irmãos, que é mais difícil um camelo entrar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Quando o dono da fazenda que estava participando, isso foi aqui em Indaiatuba, irmão, na fazenda Pimenta, para ser mais preciso, quando o padre leu este versículo,
o dono da fazenda falou, é assim, pronto, acabou, não vai ter mais missa aqui, ninguém vai utilizar mais essa igreja, não vai mais ter igreja aqui na minha fazenda, pode parar com isso. E eu acho bem feito para o padre, para ele aprender a ler a Bíblia, mais em outras partes mais importantes, né? Mas deixa para lá, e agora eu acho que até tem a igreja, funciona lá, mas de começo, o dono da fazenda ficou tão nervoso com esse versículo, irmãos, que proibiu de ter missa ali. Usa outro versículo, né? Muito bem. Eu anotei aqui, irmão, não é errado ter prata e ouro, mas, esse mas aqui é importante, irmão. Quando Pedro e João, eles falam, não tenho prata e nem ouro, é porque o rapaz estava esperando isso, prata e ouro, riquezas, algum suprimento material para minimizar a sua carência. Glória ao nome do Senhor. Não é errado, irmãos. Nós não podemos deixar-nos dominar. E, acima de tudo, irmãos, aprender que a bênção do Senhor é a que enriquece e não traz consigo dores. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ler Provérbios 10 e 22. Glória a Deus. Provérbios 10 e 22. Leia, irmão Adilson. Provérbios 10 e 22. A bênção do Senhor é quem enriquece, e Ele não acrescenta dores. Amém. Glória a Deus. Uma vez, irmãos, eu fui recrutado para trabalhar num determinado lugar, não deu certo, porque eu teria que ser contratado, eu e mais um outro rapaz, e 2 pessoas iam ser demitidas. E essas pessoas, quando iam ser demitidas, irmãos, a empresa descobriu que eram 2 mulheres e estavam grávidas, não podiam mandar ela embora. O rapaz fez de tudo para me contratar, mas não deu certo, me indicou para uma outra empresa, e eu trabalhei nessa empresa por 10 anos. Mas esse rapaz, por nome Ricardo, depois eu perguntei para o pessoal, onde que está o Ricardo? E aí o pessoal falou, olha, o Ricardo infelizmente está afastado por depressão. Por quê, irmãos? Levava trabalho do trabalho para casa, passava horas e horas trabalhando, né? E, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com isso, tem que ter uma vida equilibrada. A bênção do Senhor é a que enriquece e não traz consigo dores. Vou repetir o versículo, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Não tem necessidade de você se matar de trabalhar, irmãos. Deus tem o pão de cada dia para você, basta você descansar nele. Glória ao nome do Senhor. Eu fui marinheiro de primeira viagem, nessa viagem que eu fui lá para Natal com a irmã Thaís, e eu falei para ela, eu não consigo me desligar se eu não levar o meu notebook para trabalhar. E aí, irmãos, Deus, Ele é maravilhoso. Eu levei meu notebook e meu notebook ficou ligado dentro do avião, e não pode, eu não sabia. Quando descemos em Recife, tinha umas 5 horas para fazer a conexão para Natal, eu falei, nós vamos comer e eu vou trabalhar um pouco. Ah, irmão, o meu notebook falou assim, agora você vai ver uma coisa, não vai trabalhar coisa nenhuma. Eu mandei a foto para o nosso técnico, ele falou assim, você acabou de corromper todo o Windows, todo o programa aí do seu computador. Eu cocei a cabeça, e ele não sabia que eu tinha ido viajar, ele falou assim, você acaba de ganhar 5 dias de folga, porque você vai voltar só na segunda. Falei, tudo bem, já estou entendendo. Guardei o notebook, bonitinho, deixei ele esfriar, desliguei. No domingo, irmãos, quando nós fizemos um check-out lá do hotel, eu falei, deixa eu dar uma olhada nesse computador, que eu acho que ele está curado. Quando, irmão, nós estávamos, abri o notebook, pronto, estava lá bonitinho, irmão, funcionando, só faltou olhar para mim e dar risada, está vendo? Não era para você trabalhar não, era para você descansar. Eu tenho certeza que a irmã Thaís pensou a mesma coisa, glória ao nome do Senhor. Então, irmão, tempo há para tudo, há tempo para trabalhar, há tempo para ganhar o seu dinheiro, mas há tempo também, irmãos, para você desfrutar, há tempo para você descansar no Senhor, porque, irmãos, o que você não pode fazer, Ele fará pela sua vida. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Amém? Muito bem, irmãos. Josué, capítulo, eu vou pular Josué, irmãos, porque o tempo está passando. Está em Provérbios, irmão Adilson. Continue aí, Provérbios 30, versículo 8. Provérbios 30, versículo 8. Glória a Deus. Provérbios 30, versículo 8. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza,
nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Glória a Deus. Olha que pedido corajoso, irmão, do sábio. Dá-me a porção acostumada. Outra versão diz, dá-me a porção cotidiana. Ou ainda, dá-me a porção diária. Ele falou assim, não me dá nem a riqueza e nem a pobreza. Me dá algo moderado. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Quando você entende esse mistério, escute bem. Quando você entende esse mistério, e você passa a dizer ao Senhor, Senhor, eu não quero nem 8 e nem 80, eu quero o meio. Quando você entra por este campo do equilíbrio, eu quero dizer para você, Deus abre as portas para você, irmãos, de uma maneira maravilhosa, e te dá uma bênção muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Quando você entende isso, irmãos, que você tem que descansar no Senhor, Deus abre, escancara as portas sobre a sua vida. Glória ao nome do Senhor. Você pode receber essa palavra nessa noite, em nome de Jesus? Receba essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Salmo 127, irmãos, Salmo 127, ele diz assim, glória a Deus, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os seus trabalhadores. Inútil vos será dormir tarde, levantar na madrugada, para comer o pão das dores. Glória a Deus. Eis que os filhos são herança do Senhor. Glória a Deus. Porque o Senhor dá aos seus santos o sono enquanto eles dormem. Glória a Deus. É mais ou menos assim. Leia aí o Salmo 127, irmão Adilson. Mas leia bem pausado, bem inspirado. Leia bem inspirado, vamos ver. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Olha aí, irmãos, quando você edifica a sua casa, Deus trabalha. Ou seja, não deita e fica falando, eu vou deixar Deus construir minha casa. Não, você tem que edificar e Deus vai edificando. Continue. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ah, irmãos, eu não vou colocar cadeado na minha casa, não. Vou deixar tudo aberto lá porque o Senhor vai guardar. Não faça isso não, coloque a sentinela e o Senhor vai ajudar e vai guardar. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde. Olha aí, irmão, tem gente que trabalha 18 horas por dia, não dorme, fica com aquelas olheiras, né? E pensa que vai ficar rico. Continue, irmão. Comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Uma outra versão desse versículo diz assim, enquanto os seus amados dormem, ele está lhe sustentando. Olha que maravilha, glória ao nome do Senhor. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos a porta. Glória a Deus. Deu para entender, irmão? Dá para dar glória a Deus por esse salmo tão lindo e maravilhoso? Glória ao nome do Senhor. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de dores. Glória a Deus. Por quê? Inútil é por quê? Porque quando você trabalha moderadamente, dedica um tempo para o Senhor, dedica o tempo certo para o trabalho, dedica o tempo certo para a família, o Senhor está cuidando de você enquanto você dorme. Glória ao nome do Senhor. Os olhos do Senhor não piscam, não tosquenejam. Glória ao nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu aconselhei um irmão, o irmão estava ficando doente. Na verdade, ele ficou doente, lá do setor 7. Eu falava para o irmão, irmão, quantas horas você dorme por dia? Por semana? Ele exagerava, ele falava que dormia 15 minutos por dia. Mas eu não duvidava não, irmão, porque eu só via aquele irmão trabalhando. E aí um dia eu li esse salmo para ele, esse salmo 127. Falei, irmão, vigia, rapaz, você vai morrer. Pronto, irmão, deu um piripaque, não foi profecia minha não, tá? Eu já tinha saído de lá. Então, os irmãos não precisam imputar a mim esse pecado. Mas eu já tinha saído lá do setor 7, irmão, deu um piripaque no irmão trabalhando, de tanto trabalhar. Deu um mal súbito nele, ele quase morreu, mas quase morreu mesmo. É o irmão da irmã Vanessa, que congrega aqui, a irmã Vanessa Correia, irmão Claudinei. Eu falo porque ele é muito meu amigo. E eu falava isso para ele, ele quase morreu, irmão. Depois teve que fazer 3 cirurgias terríveis, irmão. E aí, durante a cirurgia, o que ele teve que fazer, irmão? Descansar.
descansar, descansar. Hoje ele aprendeu, glória ao nome do Senhor. Hoje ele aprendeu, hoje ele já diminuiu bastante, e a bênção de Deus continua repousando sobre a vida dele e sobre a vida da família dele, glória ao nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Muito bem, irmãos, essa parte aqui é importante para nós entendermos que é preciso ter este equilíbrio. Mas agora vamos voltar, irmãos, para o cenário da porta chamada Formosa. Quando Pedro e João, irmãos, eles percebem que aquele rapaz está querendo uma esmola, e eles não tinham um tostão furado para dar para aquele rapaz, eles estavam, irmãos, cheios da graça de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios, irmãos, da virtude e da autoridade de Deus, como todo crente deve ter. Lá no seu trabalho, irmãos, pode se manifestar alguém enfermo. Lá no seu trabalho, minha irmã, pode se manifestar alguém endemoniado, oprimido. Sabe quem que Deus vai usar, irmãos, para resolver o problema? Não é o pastor, não é, irmãos, não é aquela irmã que você sabe que ora muito, é vocêzinho da Silva, que Deus vai usar, irmãos, para dar a vitória àquela pessoa. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Eu vi hoje o vídeo que a irmã Gisélia postou, e ali estava a irmã Ná. Como que é o nome dela? Eu sempre me esqueço. A irmã Leoni, a irmã Ná. A irmã Ná conta, irmãos, era uma moça muito simples, mas muito consagrada, e ela conta, irmãos, que uma certa vez ela estava descendo uma das ruas ali da Morada do Sol, e alguém chamou ela passando, e alguém chamou ela e falou assim: Leoni, vem aqui que tem uma pessoa endemoniada. Ela falou assim: eu? Pois foi ela mesma, irmão. Foi lá, orou, repreendeu, cantou, não sei o que ela fez, mas que o demônio teve que sair na autoridade do nome de Jesus, ele teve. Glória ao nome do Senhor. Então o crente tem que ter bagagem espiritual. Glória ao nome do Senhor. Se você se depara com algo, use a autoridade do nome de Jesus. Você pode não ter ouro nem prata, mas você tem algo precioso dentro de você, que é a graça, a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Glória ao nome de Jesus. E Pedro diz: olha, mas o que tenho, glória a Deus, isto te dou, em nome de Jesus, levanta-te. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de nada, não tenha medo de nada. Deixa eu dizer para você, irmão, pode ser um canceroso em estágio terminal, pode ser, irmãos, um endemoniado que for, se alguém te chamar, se você se deparar com uma situação, se encha de Deus naquele momento, e diga: em nome de Jesus está repreendido. Nem que você esteja com a fé desse tamanho, use essa fé desse tamanho, e o Senhor vai operar milagre na sua vida. Glória ao nome de Jesus, glória a Deus, glória ao nome do Senhor, aleluia. Irmãos, nós temos que fazer a obra do Senhor, e a obra do Senhor, irmãos, você não precisa ser consagrado a nada, separado a nada, ter uma credencial. Nós temos uma credencial para um regimento, para uma ordem institucional da igreja, mas a Bíblia fala, o apóstolo São João, ele fala que todo crente, ele tem a unção do santo. Glória ao nome do Senhor. Todo crente, irmãos, ele tem a unção do santo. Pode ser a irmã mais simples, o irmão mais simples, um jovem, uma criança, mas ele tem a unção de Deus na sua vida. Glória ao nome de Jesus, aleluia. Deixa Deus te usar, glória a Deus. E eu quero meditar aqui, irmãos, no que Pedro e João fizeram. Não obstante o nome de Jesus ser poderoso, quando Pedro falou: em nome de Jesus, levanta e anda, o coxo levantou, irmãos. O pastor Adeísio está dizendo que não. Os irmãos concordam com o pastor Adeísio que o coxo não andou? Ou os irmãos discordam? Andou ou não andou? Levantou ou não levantou, irmãos? Não levantou, não andou. Glória a Deus. O que aconteceu, irmão? Versículo 7, irmão Adilson, leia aí. E tomando-o, deixa eu ler porque ele estava lá em Provérbios. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Olha aí, irmão Cláudio. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram.
Glória ao nome do Senhor. Aleluia. O nome de Jesus é poderoso, irmão. A autoridade espiritual do nome de Jesus, ela continua valendo, mas nós temos o trabalho de estender a mão e levantar o necessitado. Glória ao nome do Senhor. Não sei se você está entendendo, irmão, o que Deus quer fazer com a minha vida, o que Deus quer fazer com a sua vida. Glória a Deus, porque se nós espiritualizarmos tudo, a gente deixa tudo por conta do Senhor, mas é você ter fé e ação, fé e ação. Eu confio, mas também vou dar a minha mão e vou colocar de pé. Glória ao nome do Senhor. Aí entra o poder de Deus e a nossa limitação, aí o milagre se concretiza. Glória ao nome do Senhor. Empreste as suas mãos para a obra do Senhor, porque Deus quer se valer das suas mãos para levantar aquele que está caído, colocá-lo de pé, e Ele vai glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor. A igreja, irmãos, é a última instância. A igreja é a última instância dessa sociedade corrupta que nós estamos vivendo. Glória a Deus. A igreja, irmãos, é o último recurso. E se nós falharmos, irmãos, o adversário da nossa alma está de olho naquelas pessoas que nós podíamos ajudar, e nós não estendemos a mão. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Eu tenho visto aqui, irmãos, na nossa igreja, Deus usar poderosamente vidas aqui, desde jovens, irmãos, que Deus do ano passado para cá, do finalzinho do ano passado para cá especialmente, e outras pessoas já um pouco antes, mas Deus tem mostrado para nós, irmãos, pessoas aqui nesta igreja, que elas colocaram no coração, do ano passado para cá, eu vou colocar a minha mão na obra do Senhor. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, receba uma palavra da parte de Deus, se prepare para as bênçãos que vão impactar a sua vida, simplesmente porque você colocou a sua vida nas mãos do Senhor, dizendo: Senhor, me usa, eu quero ser um vaso, eu quero ser útil na tua obra. Glória ao nome do Senhor. Se prepara, porque quando a bênção chegar, você vai se lembrar deste dia, desta hora, deste culto. Glória ao nome de Jesus, aleluia. A igreja precisa fazer isso. Glória a Deus. Versículo 8, irmãos. E saltando ele, o homem saltou, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Glória ao nome do Senhor. Deixa eu perguntar, irmão, e eu quero ver se você pode me responder. Você já louvou a Deus hoje? Deixa eu ver quem já louvou a Deus hoje. E glória ao nome do Senhor. Já colocou o seu joelho no chão e disse: Senhor, muito obrigado. Glória a Deus, porque eu era coxo na vida espiritual. Alguém me levava para lá e para cá, eu era escravo disso. Mas hoje, graças a Deus, com meus próprios pés espirituais, com o meu próprio corpo espiritual, eu posso entrar no templo, eu posso entrar na presença do Senhor, saltar, glorificar e bendizer ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Já louvou a Deus hoje? Não louvou? Louve, 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 louve o nome do Senhor. Glória a Deus. Versículo 9 e 10. E todo o povo viu. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no. E eu quero parar aqui para a gente terminar. E conheciam-no. Ou seja, irmão, aquele homem, todo mundo sabia que ele era coxo. E depois, todo mundo tinha como prova que ele foi curado miraculosamente, de uma forma sobrenatural. Pastor, isso está claro no texto. O que o senhor quer dizer com isso? Irmão, Deus quer fazer milagres verdadeiros entre nós. Deus não precisa de artifícios, Deus não precisa de manobra, Deus não precisa de técnica humana. Se nós entrarmos pelo caminho da palavra, se nós entrarmos pelo caminho da oração, se nós entrarmos pelo caminho de estender a mão ao necessitado, Deus vai fazer prodígios no meio de nós. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Eu vou só dar a referência para você, e você vai ler lá na sua casa.
João capítulo 9, versículos 7 a 11. Eu ia pedir para o irmão Adilson ler, mas ele já sentou, então eu não vou pedir não. Os irmãos leiam lá na sua casa. Mas no capítulo 9 de São João, nos versículos 7 a 11, você vai ver um milagre, irmão, que aconteceu ali, que o Senhor Jesus curou um cego de nascença. Glória a Deus. E quando Jesus cura aquele cego de nascença, e tem muitas lições impressionantes ali, irmãos, porque começa aquele episódio, alguém perguntando, inclusive os discípulos do Senhor, perguntando para o Senhor: Senhor, de quem é o pecado? É dos pais dele ou desse mesmo que nasceu assim, desse jeito cego de nascença? Jesus explica que não era nada disso, cura aquele rapaz, e depois as pessoas encontram ele, e inclusive há um testemunho das pessoas que sabiam que aquele rapaz era coxo, mas o poder de Deus foi tão grande, irmãos, que ele foi curado, chamou a atenção de muita gente, glória ao nome do Senhor, chamou a atenção de muita gente aquele milagre, e alguém até perguntou: é ele mesmo? É você mesmo que recebeu o milagre? Ele falou assim: sou eu. Aí foram para os pais dele e perguntaram: vocês são pais daquele rapaz que era cego e agora foi curado? Foi isso mesmo que aconteceu? Os pais, irmãos, falaram: olha, ele já é bem grandinho, já tomou todas as vacinas, pode falar direto com ele, porque ele vai testemunhar. Aí alguém perguntou para ele: e aí, era você mesmo que era cego? Ele disse: sim, sou eu, glória a Deus. E alguém falou para ele: mas não pode acontecer isso, porque Deus, ele não ouve a pecadores. Aí ele falou assim: olha, eu não sei se ele era pecador, ou se ele não era pecador, eu só sei que eu era cego, mas agora eu vejo, glória ao nome do Senhor. Eu não sei quem que foi, mas eu sei que eu era cego, mas agora eu vejo, glória ao nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. E ainda virou pregador, glória a Deus, porque quando chegou para os fariseus, eles ainda pregaram, o rapaz ainda pregou para eles, falou assim: olha, deixa eu explicar para vocês aí, a Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém faz a sua vontade, a esse Deus ouve. Aí eles ficaram bravos. Aí os mestres da lei ficaram bravos e falaram: o quê? Você aí é todo cheio de pecado, está pregando para nós? É assim mesmo, irmão, nós não éramos nada, mas Deus limpou a nossa cegueira espiritual e nos fez vasos na sua casa, e nós podemos dizer: eu não sei o que aconteceu, só sei que eu era cego e agora eu vejo, glória ao nome de Jesus, glória a Deus. Fique com essa palavra, igreja, em nome de Jesus, glória a Deus. Os avisos já foram dados, nossas crianças cantem, e depois o pastor Adeísio estará orando e dando a bênção apostólica para a igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz.
Oramos. Ó Pai soberano, Deus de graça e de misericórdia, nós te agradecemos, ó Pai, por mais este dia que o Senhor nos concedeu estarmos aqui, Deus, para